Fala capivaras, iniciando agora o nosso curso de como montar a sua própria dieta. Eu vou tentar ser o mais simples e prático possível, mas preciso passar alguns conceitos que vão ser fundamentais para vocês conseguirem ter um raciocínio lógico na hora de montar a dieta de vocês. O primeiro conceito é o de macronutrientes, que basicamente são os nutrientes que o nosso corpo precisa em maior quantidade. E são três macronutrientes, principalmente carboidratos, proteínas e gorduras. Carboidratos, basicamente, são as fontes de energia mais rápida que o nosso corpo tem acesso. É o nosso combustível principal. Então, os carboidratos, eles têm uma função muito interessante de ser uma fonte de energia, mas se você perder a mão, eles podem te fazer acumular energia através de gordura. A gente vai falar disso mais para frente. Cada grama de carboidrato possui 4 calorias. O segundo macronutriente muito importante, talvez o mais importante, quando a gente fala de uma dieta de emagrecimento, é a proteína. A função da proteína é basicamente ser um construtor e um reparador dos nossos tecidos. E quando a gente fala de uma dieta de emagrecimento, a proteína ela vai ter diversas funções fundamentais. Entre elas, aumentar a nossa saciedade, ou seja, quando a gente come carne ou outras fontes de proteína, a gente fica muito saciado. Então experimenta comer 350, 400 gramas de carne. Cara, você não consegue comer mais nada. Por quê? Porque é um alimento que te dá muita saciedade. Isso é a chave na hora de montar uma dieta. A gente vai te ensinar como fazer isso mais para frente. Cada grama de proteína tem 4 calorias. E o terceiro, e talvez o mais vilanizado entre todos, é a gordura. A gordura possui funções fundamentais, principalmente ali na síntese das vitaminas A, D, E, K. Cara, a gordura tem inúmeras funções, eu não vou me aprofundar nelas, mas a gordura não é um vilão. É justamente como o carboidrato. Se você perder a mão, pode te fazer mal, assim como o carboidrato. Então, a gordura não é um vilão, basta saber manipular, escolher os alimentos certos para serem suas fontes de gordura. O segundo conceito, muito importante, talvez o mais importante, dentro de uma dieta para emagrecimento, é o conceito de densidade calórica. Então, o conceito de densidade calórica é basicamente você entender a diferença de volume para a quantidade de calorias que tem dentro daquele volume. Então, vamos supor que a minha mão é um alimento, qualquer alimento. Então, um alimento muito denso caloricamente, aqui é um alimento, vai ter muita caloria nessa quantidade de alimento. Então, um alimento denso vai ter muita caloria aqui dentro. Enquanto que um alimento com uma baixa densidade vai ter o quê? Nessa mesma quantidade de alimento, nesse mesmo volume de alimento, vai ter pouquíssima caloria. Então, se a gente pegar, por exemplo, um industrializado, um chocolate, um doce, nessa quantidade aqui da minha mão, vai ter muita caloria, 1.500 calorias. Enquanto se eu pegar uma fruta como uma melancia, aqui vai ter 50, 60, 70 calorias, uma quantidade insignificante de calorias. Esse é o conceito de densidade calórica. Então, na hora que a gente vai montar uma dieta de emagrecimento, é o conceito mais importante. Por quê? Porque a gente quer comer bastante, mas não quer comer muitas calorias. Então, a hora de escolher os alimentos é fundamental para o seu sucesso ou para o seu fracasso numa dieta de emagrecimento. Vou te dar um exemplo sobre isso. Então, 100 gramas de pasta de amendoim vai ter quase 600 calorias. 100 gramas de pasta de amendoim vão ser 3 colheres. Então, são 3 colherzinhas que dá um volume insignificante. Não vai te satisfazer em volume de comida. Então, você vai comer 3 colheres de pasta de amendoim, 2, 3 horas depois você já vai estar com muita fome. Já vai estar morrendo de fome. Por quê? Porque não foi um volume suficiente para te dar saciedade, apesar de você ter ingerido bastante caloria. Já ao contrário seria, por exemplo, a melancia. 100 gramas de melancia tem uma quantidade ridícula de calorias, 33 gramas de caloria, 33 calorias. Então, se a gente fosse bater essas mesmas quase 600 calorias de pasta de amendoim através da melancia, a gente precisaria aqui comer mais ou menos 1,5 kg, 1,6 kg de melancia. Ou seja, compara 1,5 kg, 1,6 kg de melancia com 3 colherzinhas de pasta de amendoim. Aí você deve se perguntar,
Faz sentido eu consumir a pasta de amendoim ou algum outro alimento que seja tão denso caloricamente num processo de emagrecimento, sendo que eu posso consumir outros alimentos que vão ter muito volume, vão ajudar na minha saciedade e vão ter pouquíssima caloria? Não, não faz sentido. E é justamente por isso que as pessoas pecam, elas comem pouco. Tem muita gente que realmente come pouco e não emagrece. Ela está comendo pouco volume, mas está comendo muita caloria. Então o que a gente quer? A gente quer comer muito volume, mas pouca caloria. O outro exemplo aqui é, por exemplo, uma pratada de arroz com frango. 150 gramas de arroz e 280 gramas de frango vão ter aproximadamente as mesmas 580 calorias das 3 colherzinhas de pasta de amendoim. Então compara a diferença de saciedade que uma pratada de 280 gramas de frango é muito frango. A diferença é que isso vai causar na tua saciedade. Você comer uma pratada de arroz com frango, você não vai ter vontade de comer em 4, 5, 6 horas. Entendeu? Agora você come 3 colherzinhas ali de pasta de amendoim, 2, 1 hora você já está com fome. É a mesma coisa com chocolate, é a mesma coisa com qualquer outra guloseima ou produto industrializado que a gente tem de fácil acesso aí. Então é um conceito muito importante. Se vocês aprenderem só isso, vocês conseguem já fazer uma dieta intuitiva de forma muito tranquila. A gente vai abordar isso mais para frente também. Outro conceito que você precisa entender é o de taxa metabólica basal. O que é a taxa metabólica basal? Basicamente é a quantidade de calorias, de energia que o seu corpo precisa para sobreviver. Então as funções básicas ali do seu dia a dia, enquanto você não está fazendo nenhuma atividade física, não está se movimentando, o seu corpo está trabalhando, mesmo que você esteja dormindo. Então o seu cérebro está funcionando, o seu coração está batendo, seu sistema circulatório está funcionando, estão ocorrendo diversos processos metabólicos, seu estômago tá funcionando caso você tenha comido alguma coisa. Então toda a sua maquinária do seu corpo, ela necessita de energia para funcionar. Da onde que vem essa energia? É da sua taxa metabólica basal. Então esse cálculo é o cálculo da sua quantidade de energia para sobreviver durante um dia. E aí a gente tem o nosso gasto energético total, que é a soma da nossa taxa metabólica basal mais as nossas atividades diárias. O que seriam as nossas atividades diárias? Os treinos, o trabalho, a nossa movimentação durante o dia. Então, se você vai para o trabalho a pé, se você vai de bicicleta, se você é uma pessoa ativa que trabalha em um trabalho manual, um trabalho pesado, por exemplo, um pedreiro, ele tem um gasto calórico muito superior a alguém que trabalha no escritório. Se você é um atleta que treina 2, 3, 4 vezes por dia, ou se você é uma pessoa que treina somente 30, 40 minutos e faz mais um cardiozinho. Então cada pessoa vai ter um gasto energético total diferente de acordo com o seu metabolismo basal e de acordo com o seu nível de atividade. Eu vou te mostrar como calcular isso mais à frente. Então vamos supor que o seu gasto energético total é 2.000 calorias. E aí vão existir alguns cenários, caso você faça um consumo a mais de calorias, a menos de calorias, ou igual ao seu gasto energético total. E é justamente isso. Existe o saldo calórico positivo, o saldo calórico negativo e o saldo calórico neutro. Então vamos supor que o seu gasto energético total é 2.000 calorias. E aí você vai lá e ingere 2.500 calorias no seu dia, um saldo calórico positivo. Então ficou sobrando ali na sua conta, é igualzinho uma conta de banco. Você tem R$2.000, você vai lá e bota 2.500. Você gastou 2.000 e bota 2.500. Sobrou 500. Então sobrou 500 calorias. O que vai acontecer com essas calorias? Elas têm que ir para algum lugar. O seu corpo não entendeu que a gente vive num ambiente de extrema fartura. Hoje a gente tem acesso a comida a todo momento. A gente consegue pedir comida. O nosso corpo ele ainda entende que a gente está num ambiente de escassez, que não é uma verdade para a grande maioria das pessoas. E aí ele precisa guardar esse excedente de calorias. Onde que ele vai guardar? Numa célulazinha chamada adipócito, que é aquela célulazinha que fica assim, sabe, naquele baconzinho. O adipócito é a célula de gordura. Quando você come
e sobra esse excedente de calorias, o seu corpo armazena na célula de gordura. E a célula de gordura, que é pequenininha, ela vai crescendo e vai cada vez ficando mais aparente na sua barriguinha. Então isso acontece quando você come calorias a mais do seu gasto energético total. E aí existe o saldo calórico negativo. Então vamos supor que o seu gasto energético total é 2.000 calorias e você consumiu 1.700. Ou seja, faltou 300 calorias, né, para compor ali sua taxa metabólica basal e o seu gasto energético total. Tem que tirar de algum lugar. Da onde que o seu corpo vai tirar essas 300 calorias que faltaram para suprimir as demandas da sua gordura? Então a célulazinha lá que está bem inchadinha, o corpo vai lá, tira 300 calorias, ela diminui. Isso se chama emagrecimento. O processo de emagrecimento se chama tirar gordura para utilizar nas funções, porque faltou energia proveniente da comida. Isso é o processo de emagrecimento. E aí existe o saldo calórico neutro, que é basicamente quando você ingere a mesma quantidade que você gasta. Então fica empatado, você nem ganha, nem perde, fica elas por elas. E é basicamente isso. Esses são os conceitos da primeira aula e a gente vai aprofundar mais daqui pra frente. Tamo junto? Os